Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco Pará. E só lembrando vocês que quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila e slides em PDF, material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, o link está aqui na descrição. E no mais, peço para vocês não esquecerem de deixar o like e desejo a vocês uma excelente aula. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Qual que é a ideia por trás aqui desse conselho, tá? A gente sabe que tanto o Banco Central como a CVM, eles são responsáveis por fazer a fiscalização das entidades operadoras do mercado de moeda, capitais, crédito e câmbio. E como entidades fiscalizadoras, como autarquias em regime especial, tanto o Banco Central como a CVM, eles podem aplicar penalidades quando essas instituições estiverem descumprindo a legislação. Aí vamos supor o seguinte: o Banco Central foi lá e ele aplicou uma penalidade a uma instituição financeira. Essa instituição financeira, ela pode daqui a pouco entender que essa aplicação ela não foi compatível com o que ela fez, talvez ela nem tenha cometido algo que estava em desacordo com a legislação. E aí ela pode recorrer, né, dessa a penalidade que foi aplicada pelo Banco Central. Quando ela recorre, em segunda instância, isso não vai cair no Banco Central, não vai ser o Banco Central que vai analisar. Isso vai cair no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. É ele que vai atuar em segunda instância, apreciando o recurso das instituições que são fiscalizadas pelo Banco Central e pela CVM. E aí ele vai analisar a situação, né? E ele vai dar uma decisão final, né? Daqui a pouco mantém aquela penalidade que foi aplicada. Ou não, né? Daqui a pouco, realmente, a instituição ela estava correta. E aí a penalidade não vai acontecer. Então, é essa a primeira ideia que a gente tem que ter aqui desse conselho, tá? Ele é um tribunal administrativo. Já chama atenção, tá? Que ele é administrativo porque a atuação tanto do Banco Central como da CVM se dão na esfera administrativa. Não extrapola para outras esferas. Ele é um órgão colegiado, porque a gente vai ver que são pessoas aqui que compõem o conselho, de caráter permanente, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, e ele tem por finalidade julgar, em última instância administrativa, que a gente também chama de segunda esfera, né? Segunda e última esfera administrativa, os recursos relacionados às atividades de supervisão e fiscalização no âmbito do sistema financeiro. Então, olha só, essa segunda instância administrativa, que é aqui do Conselho, ela existe no âmbito do sistema financeiro desde 1964. Só que naquela época a função ela era desempenhada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, de novo, né, Banco Central, CVM aplicavam algum tipo de penalidade, a instituição ela recorria e isso ia cair aonde? Como não existia o Conselho de Recursos, isso caía lá no Conselho Monetário Nacional. Ele tinha a atribuição de julgar esses recursos que eram interpostos. Só que daí, em 1985, então 21 anos depois, houve a criação de um órgão específico para a assunção dessas competências, tá? E isso buscando promover maior celeridade, especialização e qualificação do colegiado recursal. Porque daí a gente tem um órgão específico que ele vai atuar só com essa função de julgar esses recursos, tá? E além disso também acaba que desafogando o Conselho Monetário Nacional para que ele foque naquela atribuição relacionada à política econômica, né? Formular política monetária, política creditícia, política cambial. E deixe, então, para o Conselho de Recursos a atribuição de julgar esses recursos. Ele julga, então, recursos contra as sanções aplicadas pelo Banco Central e pela CVM, tá tranquilo. Mas além dessas duas aqui, nos processos, olha só, de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF, pela SUSEP e demais autoridades competentes, mas no tocante à lavagem de dinheiro. Isso porque quando a SUSEP ela aplica uma penalidade, eu tenho um conselho que ele é responsável por também apreciar os recursos, né? Isso de maneira geral. Quando estiver aqui dentro da atribuição da SUSEP, que não vai cair no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Agora, se for uma penalidade aplicada pela SUSEP dentro aqui do contexto de lavagem de dinheiro, aí vai cair aqui no Conselho de Recursos, tá? Os membros
que a gente já vai ver quais são, eles se reúnem, tá? Para que aconteça a reunião, eu tenho que ter a presença de pelo menos 3/4 dos membros. A deliberação, ela é por maioria simples, né? Então eles vão votar daqui a pouco para chegar em alguma decisão e vai valer aqui a maioria simples dos votos. Não vai precisar unanimidade, tá? Isso, né, daqueles que estão presentes. A maioria simples dos presentes. As sessões, elas são públicas, elas não são reservadas. E das decisões que são tomadas aqui pelos membros do Conselho de Recursos, apenas vão caber embargos de declaração e pedidos de revisão, tá? Que são duas modalidades ali de revisão, daqui a pouco, daquela decisão que foi aplicada, mas ela não é um recurso, tá? É apenas para daqui a pouco esclarecer algum ponto que foi colocado ali. Não cabe um novo recurso, uma nova decisão. É apenas para esclarecer pontos, embargos de declaração e pedidos de revisão. Bom, a gente sabe então que a finalidade do Conselho é de julgar em última instância administrativa recursos do Banco Central e da CVM, né, principalmente. Agora, daí a legislação nos diz exatamente quais são esses recursos. Então, contra decisões de impugnação de medida cautelar no âmbito do processo administrativo, né, sempre esfera administrativa, sancionador a cargo do Banco Central do Brasil. Ato que cancelar o registro especial de empresa comercial exportadora na carteira de comércio exterior do Banco do Brasil, CACEX, e na Secretaria da Receita Federal, as penalidades impostas pela CVM aos agentes que infringirem contra os dispositivos normativos que lhe caiba a fiscalização, as decisões proferidas pelo Bacen ou pela CVM que vierem a impor medidas restritivas ou sanções às câmaras e aos prestadores de serviço de compensação e de liquidação que venham também infringir normas legais e regulamentares que regem o sistema de pagamentos. E além disso, está contra decisões do Banco Central do Brasil, especificamente, referentes à desclassificação e à descaracterização de operações de crédito rural, né? Então, se uma instituição financeira ela está fazendo uma operação de crédito rural, ela vai ter que seguir certas regras que são definidas. Se ela não está seguindo, ela está descaracterizando uma operação de crédito rural. E aí o Banco Central vai lá e vai aplicar uma penalidade. Se a instituição financeira ela recorrer, vai cair aonde? No Conselho de Recursos, tá? Relacionados à retificação de informações, à aplicação de custos financeiros associados ao recolhimento compulsório, ao encaixe obrigatório e ao direcionamento obrigatório de recursos, referentes às penalidades aplicadas por infrações à legislação cambial, de capitais estrangeiros, crédito rural e industrial. Bom, a gente viu que o Conselho ele é formado por pessoas, né? Como é que funciona então? Ele é composto por 16 conselheiros. 8 desses conselheiros são titulares e eu ainda tenho 8 que são suplentes. Todos eles são designados pelo ministro da Fazenda. Todos têm um mandato de 3 anos, renovável por igual período, até 2 vezes, tá? Aqui um pouco diferente. É possível, então, que um conselheiro aqui do Conselho dos Recursos, ele pode ficar até 9 anos no cargo dele, né? Porque o mandato é de 3, pode renovar uma vez, por igual período, então iria a 6, e renovar uma segunda vez ainda também por igual período, podendo chegar até 9 anos. Eles têm que ter competência reconhecida e conhecimentos especializados nas matérias de competência do Conselho. Atuam também, né, além desses 16 conselheiros aqui, também atuam junto ao Conselho de Recursos, procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, designados pelo Procurador-Geral. Tá? Então, eles não são conselheiros, mas eles atuam junto com o Conselho de Recursos. Isso por quê? Porque eles têm a finalidade de zelar pela fiel observância da legislação aplicável. Então, procuradores, né, pelo conhecimento que eles têm, pela área de atuação, eles têm um conhecimento muito grande sobre legislação. Enquanto que os conselheiros aqui, eles têm muitas vezes o conhecimento sobre o mercado, né? Sobre o mercado de atuação aqui do Banco Central e da CVM. E aí, para que então tenha essa observância da legislação aplicável, eu chamo aqui os procuradores para que eles atuem junto, né? Trazendo essa forma aí mais técnica de observar a legislação. Vamos lá então entender como é que funciona a indicação aqui desses 16 conselheiros, tá? Lembrando que são 8 titulares e 8 suplentes. O ministro da Fazenda, ele vai indicar 4 conselheiros, 2 que são titulares e 2 que são suplentes. A CVM, ela vai indicar 2 também, um titular e um suplente. O Banco Central, 2, um titular e um suplente. Aqui a gente fecha 8 do total de 16, tá? Aqui a gente tem, inclusive, né, 8
No total, 4 titulares e 4 suplentes. A presidência do Conselho de Recursos é por um dos titulares indicados pelo ministro da Fazenda, tá? Então, o ministro da Fazenda, ele vai indicar 2 titulares. Um desses titulares vai presidir o Conselho de Recursos. E essas indicações aqui, né, que a gente acabou de ver, ministro da Fazenda, CVM e Banco Central, é o que a gente chama de indicação pelo governo, porque além do governo, eu também tenho a indicação aqui de 8 conselheiros pelas entidades representativas do mercado, tá? E aí, as entidades representativas vão eleger também titulares e suplentes, para que a gente feche a conta aqui dos 16. As entidades representativas que elegem os titulares são a FEBRABAN, a Ambima, a Ancord e a Abrasca. Cada uma vai eleger aqui um titular, tá? E aí a vice-presidência vai ser por um dos indicados das entidades representativas. Dos suplentes, o que a gente tem, tá? A OCB, SECO, a ABAC, a MEC e a Ibracon também vão indicar cada um dos conselheiros substitutos, suplentes, né? Que compõem aqui os 8 totais conselheiros indicados pelas entidades representativas. Aí, quando a gente soma tudo isso daqui, a gente fecha aqui a conta em 16 conselheiros, 8 titulares e 8 suplentes que vão substituir os titulares em situações de ausência, tá? De novo, reforçando, a presidência do conselho vem pela indicação do governo e a vice-presidência pela indicação de entidades representativas, né? Mais especificamente, a presidência vem aqui do Ministério da Fazenda, que indica 2 titulares.